Boa tarde, radionautas, aqui da On Web Rádio, começando mais um programa Conexão Entrevista, e hoje com uma convidada super, mega especial, a Suzana Bebert. Ela é jornalista, trabalha aqui como repórter na IPTV, afiliada à Rede Globo aqui de Ribeirão Preto. A Suzana também é autora de um livro muito bacana, muito conhecido, chamado Bem-vindos, História de Bolivianos Escravizados em São Paulo, um tema bem interessante. A gente vai conversar um pouquinho sobre isso também. E vamos conversar um pouquinho com a Suzana sobre a carreira de repórter, de jornalismo, a dinâmica do dia a dia. A gente que acompanha ela bastante na TV aqui, vê que a dinâmica, né, Suzana, do repórter, do jornalista, é bastante bem dinâmico, né? Mas antes de tudo, eu queria te agradecer pela sua disponibilidade e nos prestigiar aqui com a tua presença. Para nós aqui da ONU de Rádio, é uma honra te receber, viu? Poder bater um papo com você. Eu que agradeço, José. Muito obrigada pelo convite. Para mim é um prazer estar aqui conversando com você. Me sinto muito honrada mesmo por estar falando um pouquinho, compartilhando sobre o meu trabalho, sobre a minha rotina como profissional, e ainda mais uma iniciativa como a de vocês. Muito obrigada. Imagina, nós que agradecemos, é uma grande honra de fato para nós. Eu queria começar, Suzana, conversando com você um pouquinho, perguntando para você aí como é que você, como jornalista, como repórter, lida aí com as reportagens do dia a dia, que a gente percebe que nem sempre são temas fáceis de lidar, né? Você vê que muitas vezes você tem que noticiar violência, injustiças, tragédias, você não escolhe o que está acontecendo, né? Você vai e apura as notícias e muitas vezes elas não são boas, né? Não são notícias fáceis de você transmitir para o seu público, né? Para quem está te assistindo na TV. Você tem algum preparo especial que você faz, assim, mentalmente falando mesmo, para sair de casa e encarar um dia de reportagens que podem ser pesadas, por exemplo? Olha, uma boa pergunta, né? Porque realmente a nossa rotina, ela é uma rotina quase sempre pesada. A gente, enquanto as pessoas estão fugindo de problemas, de incêndios, de enchentes, de acidentes, nós vamos em direção a essas rotas, né? A gente procura, nós vamos a caminho desses problemas e temos a missão de estarmos lá extremamente centrados para poder transmitir informação e não nos deixar, a gente não pode se envolver pessoalmente com aquilo, né? Lógico, nós temos que ter a empatia, a gente tem que se tocar pelos problemas, pelas dificuldades das pessoas, mas a gente precisa manter um profissionalismo para falar sobre isso. Todos os dias eu sempre faço uma oração na hora de sair e eu acho que durante o meu dia também. Né, dependendo do tipo de problema que eu vou enfrentar, dependendo do tipo de situação que eu tenho que reportar, às vezes eu vou fazer algum ao vivo ou estou numa situação de extrema tristeza, uma situação muito delicada, eu oro antes de entrar ao vivo, por exemplo. Recentemente a gente teve a tragédia aqui na nossa região da Gruta, né, de Altinópolis, que caiu sobre os bombeiros e eu não estava no dia do plantão, foi num domingo, né? Então eram equipes reduzidas que estavam trabalhando naquele dia, mas na segunda-feira eu cobri o velório das vítimas e foi muito triste. E foi um momento assim de extrema pressão emocional, de peso emocional. E aquele dia foi um dia de respirar mais fundo mesmo e pensar muito, refletir muito para poder trabalhar e entregar um trabalho digno para aquelas pessoas, né? Sim, eu imagino, não é fácil, Susana, que bacana, assim, tem que ter esse preparo mesmo, né, para poder enfrentar, e eu imaginei que existia algo algum preparo específico para que você pudesse começar o seu dia, né? Começando o dia mesmo, né? Tirando a questão profissional, né? Quando aquele preparo, vamos dizer, mais técnico, né? Para lidar, exatamente, né? Isso é uma questão pessoal. Tenho amigos que fazem meditação, que trabalham comigo, que eu sei que a gente sempre conversa, mas pessoalmente eu sempre estou em contato com Deus, eu faço as minhas orações. O melhor contato possível, né? Esse é o melhor companheiro que você pode ter. Com certeza. Legal. Eu estava vendo também aqui o seu livro, né? Pela minha leitura, estou lendo o teu livro, não terminei ainda,
Mas a gente vê que é um livro reportagem, né? Imagino que é fruto de um trabalho intenso de pesquisa, de entrevistas, estudos, né? Do tema, que é um tema bastante delicado, né? Que é a situação aí do trabalho escravo dos imigrantes em pleno século XXI, né? Dos bolivianos em São Paulo, envolvidos com indústria têxtil, né? A maioria deles, né? Como é que foi para você? Como é que surgiu essa ideia de fazer um trabalho voltado para esse assunto específico? Desde montar uma pauta, imagino que é bem complexo, né? Montar a pauta, escolher as pessoas que você vai entrevistar, tem uma personagem principal aí, né? Na, em todo o enredo do livro. Imagino que deve ser um trabalho deve ser bem trabalhoso, né? Como é que surgiu na tua cabeça essa ideia? Como é que você desenvolveu aí esse projeto do excelente livro que você escreveu? Bom, eu sempre gostei de cobrir assuntos relacionados aos direitos humanos, né? A minorias, a pessoas que não tinham direitos básicos garantidos. E pensando um pouco sobre essa situação do imigrante, na época eu morava em São Paulo e eu me interessei muito pela temática da escravidão moderna. Eu lia muitas matérias que falavam sobre a escravidão moderna, que falaram que imigrantes foram encontrados em situações análogas a escravos. Imigrantes foram encontrados em situações degradantes. E eu pensava, que situações são essas especificamente, né? Raramente essas reportagens traziam com profundidade a história dessas pessoas. Quem eram essas pessoas? Quais condições eram essas? Por que elas estavam nessa situação? Por que elas vieram para o Brasil? E, especificamente, quando a gente pensa em escravidão moderna, a gente pensa muito na área rural, que é algo distante. Mas morando em São Paulo e estudando um pouco mais sobre esse tema, comecei a descobrir que a maior parte das pessoas resgatadas na área urbana trabalhavam em indústrias de confecção de roupa, principalmente localizadas na capital, e que a maioria dessas pessoas resgatadas em condições de escravidão moderna, elas eram imigrantes bolivianas que vinham para o Brasil para trabalhar nessas indústrias. E então gerou essa inquietação de querer conhecer essas histórias dessas pessoas que raramente eram contadas, né? Comecei a pesquisar muito sobre o tema, comecei a frequentar locais que essas pessoas frequentavam em São Paulo, a Igreja do Glicério, outras comunidades, igrejas presbiterianas que acolhiam as pessoas nos bairros onde elas moravam, igrejas que elas iam, também ia na praça onde essas pessoas se reuniam, aos finais de semana. Conheci comunicadores bolivianos que trabalhavam em oficinas de costura com rádios, e eles me abriram um leque de possibilidades e de contatos, e acabei entrando mesmo nesse mundo. Paralelamente, eu lia muito bibliografias, livros a respeito, pesquisas, mestrados, doutorados sobre esse tema. Percebi que tinha muita pouca coisa produzida sobre esse tema, e aí falei, então, vamos fazer sobre isso, né? E aí foi quando eu conheci a minha personagem principal do livro, que é uma vida mais... que é a parte pelo todo, né? Por meio da vida dela, eu consigo ter uma representação dessa comunidade específica, ou pelo menos de parte dessa comunidade, né? Quando eu conheci a Silvéria, que é a personagem principal, eu comecei a identificar na vida dela pontos específicos que eram universais dentro das bibliografias, dentro das pesquisas a respeito dessa comunidade. Então, ela tinha passado por o êxodo rural, ela tinha enfrentado etapas até chegar no Brasil para trabalhar em oficinas de costura, que os pesquisadores mostravam que eram etapas que vários dos imigrantes bolivianos enfrentavam para chegar aqui. Então, comecei, eu já li isso. O que você está me contando que aconteceu na sua vida, os pesquisadores falam que realmente é assim que acontece com a maioria desses imigrantes. Então, eu entendi ali que eu tinha uma personagem forte, uma personagem que ela tinha uma história de vida muito emblemática, muito representativa, e que a partir da história de vida dela, eu poderia contar a história de um grupo, né? Lógico, não trazendo uma generalização de forma assim absoluta sobre todos os imigrantes bolivianos que vêm para o Brasil,
passam por isso em São Paulo, mas podendo representar, de certa forma, o grupo que infelizmente, acaba se encontrando nessas condições. Então, foi um trabalho que, ao todo, demorou uns 2 anos, entre entrevista com ela, leitura, escrita do livro, depois reescrever, reeditar, adicionar informações. Foi um trabalho mesmo que me tomou um tempo, foi um projeto, né? Acho que eu tive que me entregar num tema e que, no fim, foi muito bom, porque até hoje é algo que eu vivo, assim, nos meus estudos, na minha vida acadêmica. Mas foi um processo realmente bem intenso, né? reportagem. Eu imagino, porque o assunto já é um assunto delicado, né? Imagino Sim. que você deve ter visto muita coisa aí pesada, né, durante a elaboração do livro, né? Mas é um assunto que não pode ficar escondido, né? Tem que vir à tona, né? Com certeza, porque diz respeito a todos nós, diz respeito às nossas práticas de consumo, né? As roupas que a gente compra, elas estão diretamente ligadas a essas pessoas, porque a maioria dessas pessoas, elas estão produzindo roupas para grandes marcas, por exemplo, ou para lojas de São Paulo que vendem no Brás, na feirinha. E essas roupas chegam até nós de alguma forma. Então, a gente tem que saber, né, se existe uma cadeia produtiva que é uma cadeia produtiva segura e o quão nós estamos alimentando esse tipo de prática, né? Hoje, isso já diminuiu de forma, assim, a prática, né, de você subjugar esses trabalhadores, de colocá-los em situações análogas a de escravo, ela já diminuiu muito, porque, felizmente, eles começaram a ganhar mais consciência dos direitos. Fiscalização se tornou mais intensa, foi um assunto que começou a ser mais falado. Então, hoje, existe mesmo uma diminuição desse tipo de prática, né? Antes era algo extremamente corriqueiro. E é por isso que a gente precisa falar, né? Para que ele seja banido, para que quem financia esse tipo de prática, quem terceiriza a produção da roupa e não garante que essa produção está sendo correta, que responda judicialmente sobre isso, né? Então, acho que isso é muito importante. Mas realmente foi um processo de muita entrega. Acho que é uma história muito pesada e eu entrevistei muitas pessoas para poder também manter essa história. Eu entrevistava muitos filhos delas, crianças, marido, irmã, perguntava sobre fases da vida, né, para você também ter uma checagem em relação, né, à história, e isso me ajudou muito a construir, a aumentar um pouco o enredo com diferentes pontos de vista, né? Quando eu ia escrever alguma coisa, eu sabia um pouco o que outra pessoa da família dela tinha sentido a respeito daquilo. E eu acho que a coisa mais difícil foi lidar com as crianças, porque foram crianças que foram muito privadas da infância delas, que passaram literalmente a infância dentro de oficinas de costura e oficinas insalubres. Uma coisa muito comum que acontece com os imigrantes bolivianos é que eles, os filhos, por ficarem nas oficinas, acabam tendo muitos acidentes domésticos, de colocar a mão em máquina, em motor. E a filha da minha personagem tinha passado por esse processo. Ela era uma criança assim, que me contava várias coisas, mas é uma criança extremamente também ingênua. E aquilo, você olhar uma criança que passou por coisas tão difíceis e ela ainda não ter essa compreensão de que ela não deveria ter passado por aquilo, né? E a mãe não poder fazer nada também para não ter colocado, exposto a filha a uma situação dessa, porque também estava numa situação de exploração. Então, são coisas muito difíceis, assim. Foi um processo muito dolorido. Eu demorei muito para poder falar sobre. Eu entrevistava e eu não conseguia contar para as pessoas. Acho que escrever até foi uma forma de colocar isso para fora. E a dureza da história, ela se refletiu até na escrita. Eu não conseguia escrever de um jeito um pouco mais romanceado, não romanceado romântico, mas de ter aquela narrativa mais fluida, aquela narrativa mais leve, ou aquela narrativa que vai se desenrolando com períodos longos, apostos, enfim, eu acabei fazendo uma escrita um pouco mais dura. Eu senti que isso impactou na forma como eu desenvolvia o texto, a reportagem, porque era muito dura a história, então eu não conseguia contar ela de outra forma.
Eu imagino, eu estava lendo ele e pensei justamente sobre isso, você acabou de falar, sobre o estilo de escrita, né? Parece ser um pouco mais romanceado, mas ele é muito... Ele conta a história, né? É, Desde o início, mas não é exatamente uma leitura romanceada, né? É a história real, né? Desses bolivianos aí. E que bom que você trouxe esse assunto à tona, porque como você falou aí, muitas vezes eles vêm com a família toda para cá, né? Não vem sozinhos, né? Vem com criança, não. vem com esposa, com marido, enfim, e acaba se sujeitando a esse tipo de trabalho por conta de que, não sei se muitas vezes eles são, creio que sim, são aliciados, né, para isso, e aí, enfim, acabam encontrando esse meio de vida como talvez a única opção para eles, né? É o que eles acham muitas vezes, o que é Uhum. apresentado. Existe também uma relação de servidão por dívida, ou de você se sentir em dívida mesmo moral com a pessoa que te trouxe, porque você acha que é a, um benefício muito grande. E também o fato da privação que essas pessoas passaram no país de origem é utilizada como parâmetro para o oferecimento de oportunidade. Então, porque você teve muito pouco no seu país de origem, você não precisa de tanto aqui. É como se essa fosse a mentalidade. Então, por que eu vou garantir os seus direitos trabalhistas se eu te der 1/3 dos seus direitos trabalhistas, 1/5 dos seus direitos trabalhistas, você já vai estar tendo uma renda melhor do que você tinha no seu país, mas isso antes você tem que pagar a dívida para mim. Então, existe todo um processo, né, que faz com que essas pessoas realmente elas achem que elas merecem aquilo, que elas estão numa dívida, que elas podem ser presas, porque se elas estão de forma irregular no país, elas são criminosas. A gente sabe que isso não é verdade. Existe um processo para regularização, existem locais de acolhimento que vão tratar e vão juridicamente garantir que essa pessoa tenha direitos respeitados, mas é todo um conjunto desse contexto, dessa estrutura que traz essa mão de obra que acaba fazendo com que essas pessoas elas permaneçam muitos anos numa situação assim. Eu imagino, né? Esse sentimento de dívida, eu imagino que amarra muito, né? Essas pessoas a sujeitarem a tudo que eles se sujeitam. Eu nunca me envolvi com o tema, mas conheço aí em São Paulo um pouco dessas lojas, do quem que nunca foi para o Brasil, deu uma rodada por ali, né? Você percebe que tem um clima aí estranho no ar, né? De trabalho escravo, assim, o análogo ao escravo, né? A escravidão. A gente imagina, é aquilo que você falou, tem que ter consciência na hora de consumir. Acho que isso traz um pouco para a gente, né? E a ideia do livro também, eu acho que faz parte da ideia do livro, né? Trazer esse, como você mesmo disse, esse consumo consciente, né? Saber a origem, saber quem que fez, como fez, porque não é você que viveu, ou melhor, acompanhou esse grupo, esse pessoal deve ter visto cada coisa que você nem consegue colocar tudo no livro, né? Imagina tantos detalhes que você deve ter visto ali e Sim, pesados, né? O tema é pesado, né? Você sim, eu acho falou... que Não, desculpa, pode só falar. para aqui. Não, é uma forma mesmo de conscientização, de humanizar o tema e entender a responsabilidade social, né? E, lógico, não são todas as marcas que fazem uso desse tipo de mão de obra, e essa prática diminuiu de forma, assim, absurda, graças a Deus, né? Teve essa diminuição, mas existem, inclusive, marcas muito caras, de roupas que custam 1.000, 1.500, lojas de grife, de shoppings famosíssimos que já foram pegas fazendo uso de mão de obra escrava, né? Marcas muito grandes que continuam funcionando no nosso país, continuam abertas, marcas estrangeiras. Continuam caras. Então, exatamente, você acha que está pagando ali uma roupa que você paga R$ 1.000, e aí quando eles foram ver, o costureiro estava recebendo R$ 1,50 pela confecção daquela roupa, né? Que demora horas, que tem uma dificuldade ali de execução, roupas que a gente olha no shopping e fica assim, boquiaberto, fala, nossa, isso deve ser caríssimo para ser feito. Na verdade, não, é a mais-valia exorbitante do produto e o papel do produtor,
de quem confecciona, do costureiro, Obra, né? ele se perde, é diluído, exatamente, não vale. Pois é, e pelo contrário, além de não valer, está fazendo um mal danado para às vezes, para a família toda, né? Que Exatamente. depende disso. Você falou do tema do livro, enfim, de toda a pesquisa que você fez. Eu vi que além de você ser jornalista na faculdade de jornalismo, você fez mestrado, né? E justamente na comunicação popular da América Latina, focado nas rádios bolivianas, né? Bem interessante isso aí. Como é que foi isso aí, Suzana? Eu nem sabia que existia rádios bolivianas específicas. Pois é, né? eu também não. Para eles, né? Como é que foi eles descobrir essa rádio, essa comunicação? Foi junto com o livro, só que aí eu sabia que eu não podia explorar as duas coisas com a mesma profundidade, né? Um era um assunto, outro era um assunto. Eu menciono as rádios nos livros, falo um pouco sobre elas, mas não me aprofundo. Quando eu estava na casa dessa costureira, né, na oficina, eu percebia sempre a rádio ligada, e era numa estação de língua espanhola, com músicas latinas, músicas muito específicas de um povo específico também, da área rural, e aquilo me chamava atenção. Paralelamente, quando eu comecei a pesquisar mais sobre a comunidade da Bolívia, eu descobri um portal de um querido, que se tornou um querido amigo, Antônio, portal Bolívia Cultural, que ele postava todas as informações sobre a comunidade boliviana na cidade de São Paulo. E eu fiquei encantada com o trabalho do Antônio, não o conhecia, entrei em contato, falei, olha, eu quero saber mais sobre a sua comunidade, eu preciso falar com você, vamos começar a tomar café. E isso acabou virando um hábito nosso, a gente se aproximou muito. E ele era um comunicador, ele tinha esse portal, mas a partir da convivência com ele, eu conheci as rádios. E também falava sobre as rádios na bibliografia, mas eu não tinha ideia do tamanho, da abrangência que essas rádios tinham e do papel que elas tinham dentro dessa comunidade, de geração de identidade, de pertencimento, de orgulho entre esse povo que sai do próprio país em direção a um país desconhecido, onde ele é um imigrante e perde muitas vezes a própria identidade dentro desse contexto. E foi assim que eu descobri as rádios. Foi bem difícil me aproximar dos comunicadores, porque muitas dessas rádios elas operam de forma irregular, né? Elas não têm uma permissão para ter as ondas, né? E elas acabam, o termo, né, que as pessoas usam, eu não gosto, mas é rádios piratas, né? Não gosto dessa nomenclatura, mas seriam rádios clandestinas que não operam dentro da legalidade, usando as frequências permitidas pelo governo. Hoje, elas se organizam muito como web rádios também, porque acho que a internet ela já se tornou mais democrática, mas por muito tempo não tinha. Se você vai falar, não tinha internet numa oficina de costura, em muitas não tem, porque você não quer que tenha essa comunicação, essa liberdade de comunicação. E aí as rádios, elas vinham como, por meio de ondas, né, trazer para essas pessoas um conforto, muitas vezes, no meio da rotina exaustiva de trabalho. Sempre falando com esses imigrantes, e depois entrei nesse mundo das rádios, né, e foram mais 2 anos da minha vida dedicadas a estudo das rádios e com os comunicadores, sempre falavam, olha, os nossos olhos, eles estão na máquina, mas os nossos ouvidos nos levam até o nosso país. Eles não podem ver uma TV quando eles estão costurando, mas eles podem ouvir. E a gente sabe que a rádio, ela tem o rádio, né? Ele tem essa capacidade maravilhosa de fazer com que a gente se transporte por meio da imaginação, da linguagem, para outros tempos, outros locais, que ele faz com que a gente sinta, né, de forma profunda, sentimentos convergentes, divergentes, com histórias que estão sendo contadas. O rádio, ele tem uma capacidade única e muito peculiar de comunicar, e ele é oral. Para essas pessoas, a linguagem oral ela é muito importante, para todos nós, né?
foi através da oralidade que a humanidade ela se estabelece, né? Ela se desenvolve. Mas quando a gente pensa para esse grupo específico, que é um grupo dos imigrantes bolivianos, um grupo andino, que vem da região dos Andes, uma região montanhosa da Bolívia, que desce e faz um êxodo rural, que tem uma ligação muito intensa com os mineiros, o que trabalhavam nas minas na Bolívia. O rádio, para essa comunidade, a linguagem oral e o rádio é extremamente importante. Muitas revoluções na Bolívia foram construídas por meio do rádio. Então, essas pessoas vêm do país de origem delas com uma ligação com o rádio, que é uma ligação de identidade, é uma ligação política, é uma ligação extremamente forte. Não é só ouvir rádio para um lazer, faz parte da cultura delas, do ambiente onde elas cresceram, e isso foi transportado para o Brasil. Então, e encontrou nas oficinas de costura isso, um local onde eu não tenho os meus olhos disponíveis para ver uma TV ou para olhar para outras pessoas e conversar, mas eu tenho os meus ouvidos abertos e eles fazem com que eu viaje. E num ambiente de barulho estridente, de máquina e etc., você tem aquela rádio alta que se sobrepõe a esse barulho, isso também traz um alívio, né? Ajuda a passar o tempo. E então é um trabalho assim que por algum tempo ele foi um pouco complicado, era um trabalho que não era muito visto com bons olhos, porque infelizmente aí por a rádio ela está dentro do local e ela fazer com que as pessoas tá o tempo inteiro as pessoas ouvindo, esses costureiros ouvindo a rádio. Muitas pessoas usavam como forma de doutrinação, de olha, você vai sair, você vai conseguir sair você vai crescer na vida, continue trabalhando, ou com informações para fazer com que as pessoas ficassem com medo. A gente vê que isso mudou. E elas desempenham um trabalho magnífico, José. Nossa, das rádios que eu entrevistei, que eu estudei, e a história do comunicador que eu contei, foi a do Jorge. O Jorge, um querido, também se transformou em um amigo, que eu sinto muita falta, e ele é um comunicador já com mais de 60 anos, veio para o Brasil, e ele começou a trabalhar como agente de saúde, e era apaixonado por futebol, e começou a fazer rádio para falar sobre futebol, e depois de anos no Brasil ele se tornou agente de saúde, agente comunitário, e começou a usar a rádio dele para dar informações para os imigrantes bolivianos sobre saúde, sobre acesso ao SUS, sobre direitos garantidos, mesmo você sendo um imigrante irregular, mesmo você não tendo seu passaporte, sua documentação, você tem direito. Sobre infecção urinária, que muitas mulheres têm, porque ficam sentadas, não vão ao banheiro durante a costura, sobre tuberculose, que muitas famílias, muitas crianças, muitos imigrantes bolivianos passam pela doença por ficarem dentro de ambientes fechados, úmidos, respirando o pozinho do tecido que se desprende. E ele usa a rádio dele para dar informação sobre ECA, direito da criança, direito do adolescente. Eu fiquei apaixonada, assim, meu Deus, como você, de forma voluntária, tem um trabalho tão impactante como esse. Então, isso foi assim, algo realmente que me marcou, me impactou, um trabalho que dignifica, que garante o direito à comunicação para essas pessoas, que traz identidade, que traz pertencimento. Realmente incrível. É incrível o poder que a comunicação tem. Eu sou apaixonada para falar de rádio boliviana quando eu entro nesse tema, porque eu pude ver de forma clara qual é o impacto que uma comunicação comunitária, uma comunicação alternativa, ela tem quando ela é direcionada para uma comunidade específica. Isso é fora de sério. A comunicação ela tem um poder. O que nós fazemos, o que vocês fazem pela rádio, o que nós fazemos todos os dias pela TV, por outras rádios, isso tem um impacto muito grande na vida das pessoas. E quando essa comunicação ela é voltada para comunidades, para a periferia, para problemas que parecem não ser tão grandes, mas que dizem respeito a um bairro, seja uma rua com um buraco, seja uma rua que enche de água, isso é transformador, porque você faz com que as pessoas elas sejam ouvidas, que elas tenham voz e elas tenham acesso aos direitos delas.
a comunidade boliviana, as rádios, elas têm esse papel muito específico de conferir identidade, cultura e garantir acesso a direitos, né? Alguns trabalhos, eles se sobrepõem de forma, assim, fantástica dentro desse ambiente. Lógico, eu não estudei todas as rádios, tem algumas que não fazem um trabalho que é um trabalho estritamente de entretenimento, ou que também não prestam um serviço tão relevante, até um pouco preocupante, um desserviço, mas existem pessoas que fazem trabalhos que merecem ser aplaudidas ali. Que legal, que bom, que deve ser gratificante, né, fazer um trabalho desse, desde a edição, desde você escrever o livro, né, até fazer o seu mestrado com relação a esse assunto, deve ser super gratificante, né? Com certeza. Ver o resultado, né? E é muito legal, pelas minhas contas aqui, foram o quê? 2 anos do livro, mais 2 livro e 2 de mestrado. O livro eu comecei em 2016, ele foi publicado em 2018, só que aí o meu mestrado começou paralelo, né? Eu comecei o meu mestrado em 2017 e terminei ele em 2019, então foi na verdade foi 3 anos e meio. Entendi. E você é de São Paulo, do interior de São Paulo? Eu nasci na capital, mas eu fui criada em Rio Claro, aqui em São Paulo, mas ali na região de São Carlos, Piracicaba, Limeira. Oi? Eu morava em Piracicaba. É uma delícia, nossa, então, ali do lado, super pertinho. E aí depois voltei para São Paulo para fazer a faculdade, fiquei 7 anos lá. Você está quanto tempo aqui em Ribeirão? Aqui em Ribeirão Preto, estou há 4 anos. 4 anos. 5, só que 1 ano eu ficava mais em São Paulo do que aqui. Eu vinha de fim de semana, então acho que eu considero morando mais lá. Que eu tô fixo, assim, realmente passando a semana, meu tempo integral, 4 anos aqui em Ribeirão. 4 anos, legal. Eu também tô aqui há praticamente 5 anos aqui em Ribeirão. Que bacana lá, viemos juntos. Pois é uma cidade boa, né? Eu gosto tudo aqui da região nossa, que é toda uma região muito bacana, né? Apesar de quente, né? Você está acostumado com o friozinho lá em São Paulo, né? Você também. É muito quente. Para trabalhar na externa, na reportagem, esse calor castiga. Eu imagino. Por falar nisso, Suzana, falando de externa, falando de reportagens ao vivo, sempre dá um friozinho na barriga, eu costumo fazer ao vivo, porque ao vivo eu imagino que na gravação você erra, você volta, errou, voltou, né? Você consegue fazer a edição, né? No gravado. No ao vivo não tem jeito, né? No ao vivo tudo que está acontecendo, né? Eu acho que depende muito do assunto, viu, José? Eu acho que vai do que está acontecendo. Tem assunto que você fica tensa ainda. Eu, pelo menos, fico, né? Falo por mim, não vou falar que não, fico. Tem assunto que eu fico bem, às vezes até um pouco insegura. Se é um assunto que a informação chega muito em cima da hora, você tem muita coisa para falar, você precisa memorizar aquilo rápido e tá bem. Então, isso deixa... Mas você não pode transparecer, né? Às vezes acaba transparecendo, acontece, mas tem alguns assuntos que eu fico ainda um pouco mais tensa. Agora, no dia a dia, a maioria das vezes não, né? Quando são assuntos que a gente lida muito no nosso cotidiano, e aí vai de forma mais tranquila. Mas se é algo que sai muito da rotina, um assunto muito grande, muito importante, com muitas informações, você fica um pouquinho nervoso, porque é uma responsabilidade grande. Mas tem que usar isso ao seu favor, né? Porque o estresse, ele é bom, né? É o estresse que nos fez evoluir, né? Exatamente, fez a gente, como humanidade, como espécie, Homo sapiens, chegar onde a gente está, porque o alerta te faz agir rapidamente, de tomar decisões que te coloquem em segurança. Então, no ao vivo é importante você estar alerta, você estar estressado num grau que te ajude a raciocinar com rapidez e responder com rapidez aos estímulos externos que você está recebendo. Se ele se sobrepõe a você, aí ele não é positivo, né? Ele vai deixar você perder o controle sobre as suas emoções, sobre a sua razão, e isso prejudica o andamento do trabalho. Mas é sempre bom você estar um pouco alerta, porque se você está muito à vontade, você está
você perde o seu foco, você se desconcentra, e isso não é bom na hora que a gente está comunicando, né? Já teve ao vivo que eu fiz que eu estava super à vontade e você às vezes esquece uma palavra porque você não está tão focado naquele momento. Então precisa realmente ter esse alerta. Mas olha, para mim foi uma passagem muito traumática para a TV. Eu sofri bastante. Porque eu fazia só impresso, eu não tinha oportunidade, eu não tinha experiência, eu nunca tinha trabalhado em TV. Eu sempre trabalhei com revistas, impresso, online. E quando eu vim para cá, para trabalhar na TV, é um mundo muito diferente, é uma linguagem diferente, é uma mídia diferente, é uma forma de escrever diferente, de roteirizar diferente. Então, é até traumático. Agora já acostumei, mas não foi um processo fácil. Eu sempre estou acompanhando vocês aqui da IPTV, tanto aqui quanto o pessoal de Campinas também, como eu morava em Piracicaba, eu sempre acompanhando a IPTV de Campinas. Agora ela entra aqui também, né, em rede de manhãzinha, né? Campinas em Ribeirão Preto. Mas eu vejo você constantemente nas reportagens ao vivo na TV, tá de domina, né? A gente não parece que tá... Que bom, esse é o segredo. Pois é. E como você falou, imagino que esses ao vivo que chegam de repente aí com muita informação, acho que até você mesmo, acho que existe uma autocobrança, né? Porque você quer fazer e passar todas as informações importantes daquele momento, né? Só que às vezes chega muita informação, imagino eu, né? E às vezes num tempo muito curto, né? Acho que o jornal, ele é muito instável, né? Você sempre está com um ponto, ouvindo o que está acontecendo, às vezes acontecem problemas técnicos, que tudo isso deixa o ambiente mais tenso, né? Estar ao vivo é sempre um pouco tenso, porque é uma série de fatores que fogem do seu controle. Às vezes o problema não é com você interno, é um colega, algum sinal que caiu, mas isso te deixa... É muita informação ao mesmo tempo para você lidar e transmitir. É muito legal, mas pode ser muito estressante. Mas é bom demais. A gente que assiste, que acompanha vocês, principalmente aqui de Ribeirão Preto, na IPTV Ribeirão, eu sou fã de todos vocês. Eu conheço algumas pessoas aí da emissora, eu acho fantástico o trabalho que vocês fazem. Aproveito até a oportunidade para te parabenizar por tudo que você faz aqui na IPTV, todas as matérias, e por todo o seu histórico aqui. Se a gente fosse contar, eu estou com a pauta aqui, para quem está nos assistindo, quem está nos ouvindo, tem tanta coisa bacana que a Suzana fez. Se a gente parar para falar aqui, gente, a gente vai ficar aqui até amanhã, no mínimo. Amanhã cedo. Tanta coisa bacana. A gente pode marcar outra depois. Sim. Eu queria aproveitar, sim, se você tiver disponível, vai ser um prazer para a gente. Eu queria até aproveitar, Suzana, e fechar, e já partindo para o final do nosso bate-papo, eu estava vendo aqui que ao longo da sua trajetória, eu anotei aqui, você tem vários prêmios importantes aí publicados, né, e premiados, né? Eu estava vendo aqui o Prêmio Globo de Jornalismo em 2015, né? Com o especial Refugiados no Brasil. É esse da Bolívia, não? Não, foi o outro especial, Refugiados no Brasil, a menção honrosa lá no 38º Prêmio Vladimir Herzog, isso. De Anistia e Direitos Humanos. A gente vê que você tem esse lado para humanização, né, para as pessoas que fragilizadas, que sofrem bastante com algumas coisas, né, com algumas questões específicas. Reportagem, esse prêmio da Anistia e Direitos Humanos foi para reportagem Pequenos e Invisíveis. A mortalidade das crianças indígenas. A gente percebe que chama a sua atenção esses assuntos, né? Foi sempre assim desde o início, Suzana? Desde o início. Acho que eu escolhi jornalismo para trabalhar com essa área, né? Acho que veio uma coisa de casa, da criação. Meus pais sempre foram muito envolvidos em temas como esse, e eu sabia que eu precisava usar a comunicação, queria usar a comunicação, né? Era uma área que eu tinha a facilidade, principalmente a escrita, né? O meu foco inicial no jornalismo sempre foi mais a escrita do que a linguagem oral e visual, que a gente trabalha com mais afinco. Lógico, eu escrevo minhas reportagens hoje, mas a minha linguagem ela é mais audiovisual do que textual, né? E pensar como eu poderia usar essa vocação, esses dons, para trabalhar para algo maior, né? Para um propósito, para servir as pessoas por meio disso e ajudar na construção de uma sociedade mais justa. E essas reportagens eu ainda não tinha me formado
mas eu era estagiária na Editora Globo e eu trabalhava, por uma parte do meu estágio, eu trabalhei na revista Crescer. É uma revista voltada para família, para saúde da mulher, saúde da criança. E, felizmente, a minha chefia, ela, Ana Paula Pontes, outras pessoas com quem eu trabalhei, mas a minha chefe em específico, ela sempre foi muito humana, continua lá na Crescer. E ela sempre gostou muito de, junto com esses assuntos, abrir espaço para a gente escrever matérias que envolvessem direitos humanos. E dos refugiados foi quando, eu não sei se você se lembra, quando teve uma crise migratória de refugiados muito grande ali na região da Turquia, perto ali ao Mar Negro, tinha embaixo Mar de Hebron, eu acho, eu não me lembro exatamente o nome desse mar, mas quando apareceu uma criança, se eu não me engano era uma criança síria, ela foi encontrada no mar, de cabeça para baixo, né, de barriga para baixo, morta. Exatamente, todo mundo lembra dessa imagem. E quando aquilo apareceu, foi um choque tremendo. E a gente já sabia que a gente estava passando por uma crise migratória de muitas famílias saindo da Síria em direção à Europa, mas também em direção a países europeus e também em direção ao Brasil. E a gente resolveu falar, conversando lá na redação, vamos atrás de famílias aqui em São Paulo que estejam refugiadas e tenham crianças, para contar a história dessas famílias. Então, foi um especial. Eu saí para fazer reportagens, eu e mais 2 repórteres, a gente se dividiu, cada uma fazendo uma quantidade de famílias, e publicávamos essas histórias em primeira pessoa, e fazíamos fotos. Eu e um outro fotógrafo, a gente ficou responsável pelas imagens, então eu também tirava fotos, retratos e contava com fotojornalismo, e entrevistávamos essas famílias e dávamos voz a elas. Junto com isso, uma reportagem com dados, informações sobre refugiados, crianças refugiadas no Brasil. Como foi um tema muito latente naquele ano, e as reportagens elas ficaram muito fortes e elas tiveram uma repercussão muito grande, a gente ganhou o prêmio, que é um prêmio feito, né, dentro da editora, que eles premiam a instituição, as melhores reportagens que foram produzidas. E aí, na categoria Brasil, a gente, felizmente, ganhou essa menção, esse prêmio. E a menção honrosa das Crianças Invisíveis também foi pela Crescer. Foi algo assim, estava no lugar certo, na hora certa, tinha acabado de chegar na revista, gostava do tema, ouvi uma conversa de uma repórter que já estava lá, que se tornou uma grande amiga, que é a Maria Clara, falando sobre essa questão da saúde das crianças indígenas. E eu conhecia uma aldeia indígena no Mato Grosso. Eu tenho a gente chama de irmão indígena, um indígena que morou com a minha família por mais de 2 anos para estudar, para fazer um curso na área de saúde, poder voltar para trabalhar com a aldeia dele na área de saúde, e eu tinha várias informações sobre esse tema relacionadas à saúde de indígenas e de crianças indígenas. Na hora eu falei, olha, eu quero fazer isso, eu sei sobre isso, eu posso participar, eu produzo, e eu fui atrás das informações e atrás das histórias. Esse irmão meu já tinha voltado para a aldeia, era muito difícil de falar com ele. Comecei a ligar, ir atrás de outras informações, de pessoas que tinham trabalhado em mais médicos, em parceria com a FUNAI para atender crianças, e a gente construiu uma reportagem sobre esse tema, né? A Maria Clara viajou até a aldeia. Na época eu não podia viajar, porque eu ainda era estudante de jornalismo, mas aí eu trabalhei na produção, né? Produzi, fiz entrevistas, escrevi, achei as crianças, as histórias, e a gente deu vida a essa matéria, que é um dos meus grandes, assim, orgulhos, eu acho. Orgulho não é uma palavra boa, porque ela parece um pouco ensimesmada, mas que eu tenho um prazer imenso de ver, o trabalho que, como equipe, a gente colocou no ar com essa reportagem. Foi bem bacana. São sempre trabalhos, você que está nos acompanhando aqui, trabalhos de peso, né? Trabalhos de importância para as pessoas, né? Para a população, e para que algumas pessoas tenham voz, né? Essas que não têm,
principalmente essas histórias que nós contamos aqui agora, graças ao trabalho da Suzana, elas tiveram voz, apareceram, foram ouvidas, né, Suzana? E você, com certeza, ao longo dos anos aí, hoje a gente sabe que isso acontece um pouco menos, né? Melhorou um pouco essa questão de trabalho escravo em pleno século XXI aqui, mas tenha certeza que você fez parte e faz, né, parte da vida dessas pessoas. Né? Você contribuiu para que isso melhorasse, trazendo para eles um pouco mais de vida, né, de qualidade de vida, de direitos, de respeito, né? É um trabalho de fato de respeito. Parabéns, viu, Suzana, por tudo Muito obrigada, que Luísa. você Obrigada. contribuiu com, não só com o pessoal da Bolívia, mas com todo o seu trabalho e trabalho de jornalista também, né? E, Muito Suzana, obrigada. imagina. Eu queria agradecer a vocês, estamos chegando no final. Muito obrigado pela sua participação. Eu sei que para você é sempre corrido, mas você conseguiu encaixar um horário para nos prestigiar aqui. Foi, de fato, para nós um prestígio ter você aqui conosco na Web Rádio. Você que está ouvindo a Web Rádio, você acabou de acompanhar aí a Suzana Pebert, que trabalha aqui no PTV, no Ribeirão, PTV, filiada da Rede Globo aqui em Ribeirão Preto, e contou essa história bacana de toda a sua carreira, não só de jornalista, mas de escritora, de pesquisadora, muito importante para o trabalho que ela sempre vem desenvolvendo. Suzana, mais uma vez, obrigado. Deus te abençoe em tudo que você faça, que você possa Amém. prosperar sempre. E conta conosco aqui da Web Rádio, que estamos sempre à sua disposição. Contem comigo também. Foi um prazer imenso estar aqui conversando com você, uma conversa muito agradável. Vamos marcar mais vezes. Muito obrigada pelo espaço e pelo trabalho que vocês fazem, né? Você falou muito sobre o meu trabalho, mas comunicação alternativa, acessível, ela é muito importante, né? É um direito humano que vocês estão assegurando. Então, parabéns pelo trabalho que vocês realizam. Eu me senti extremamente honrada de estar com você nessa tarde. Obrigado, a honra foi toda nossa. E para você, ouvinte, que está nos ouvindo ou nos assistindo aí pela Web Rádio, chegamos ao final do programa. Agradeço a audiência de todos vocês e até a próxima. Com Web Rádio, está todo mundo ligado.